Kátia, só para te colocar a par das coisas, a gente começou o sextou só virtual. E agora a gente está com o aluno na escola, enfim, então a gente tem uma parte em casa e uma parte presencial. Então, estamos terminando de organizar tudo lá. Chico. Tá e bom. aí a gente começa. Perfeito. A hora que vocês quiserem, sem problemas. O Ricardo tinha me contado que ia ter as duas modalidades. Aí a gente espera, vamos esperar todo mundo se acomodar e aí a gente começa. Não tem problema não, tá bom? Gente, aqui foi. Tá? Projac estava em ação. Kátia, então a gente vai começar. Antes de você se apresentar, quero te dar boas-vindas e agradecer por estar compartilhando essa tarde com a gente. A ideia do Sextou foi inicialmente da professora de História Camila, que está lá na escola com os alunos, e eu e o Ricardo, nós abraçamos com muito carinho, porque a ideia era justamente a gente ter um momento de compartilhar e trazer para a escola, mesmo que virtualmente, outras pessoas, e compartilhar diferentes saberes, enfim, que muitas vezes a gente não consegue, né, contemplar na escola. E é muito prazeroso, por isso que chama Sextou, que é um momento para a gente relaxar e trocar uma ideia gostosa. E não tem como a gente também iniciar sem agradecer os professores que estão na escola, dando esse apoio, os alunos, que sempre são muito abertos para esse encontro, tanto lá quanto aqui, virtualmente, e agradecer muito a sua disponibilidade e já esperamos contar com você presencialmente futuramente, quando a gente puder aglomerar de novo. Seja bem-vinda e agora é com você. Estamos aqui para uma roda de conversa, como você se sentir mais à vontade. Obrigada, Monique. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Já faz um tempo que o Ricardo me convidou, então, assim, é uma coisa que vocês estão organizando, né, que tem todo um preparo. Eu fico muito feliz de fazer parte, de estar aqui com vocês nessa sexta-tarde, começando aqui esse sextou, num lugar onde eu gosto muito, que é na escola, né, e com a companhia de pessoas maravilhosas, que são os professores e os alunos, né. Eu vou pegar o gancho, né, nesse agradecimento, é um prazer, e sim, aceito, quando a gente puder aglomerar, contem comigo, eu não vejo a hora de poder a gente fazer essa brincadeira aí, porque acho que está todo mundo querendo e precisando desse encontro, né. Puxando esse gancho, eu vou me apresentar, eu sou Kátia, eu tenho uma vida dupla, gente, vai vendo, vai vendo. Eu trabalho, né, desde sempre, como atriz e como professora de artes. Então, eu brinco que eu tenho essa vida dupla, né, entre experimentar coisas em cena, então, assim, eu faço arte, a minha arte é teatro, atuação, interpretação, coisas dessa natureza de contar histórias, mas eu também sou professora, então eu também
preciso organizar esse pensamento para compartilhar com as pessoas. Então, essa vida dupla me ajuda aqui a completar um conhecimento que eu tenho sobre arte, que não tem segredo, tá? Não tem segredo. É só estudar, né? Então, assim, é uma coisa que eu me dedico a vida toda. Então, comecei a fazer arte quando eu tinha 6 anos, comecei a fazer balé, aí depois do balé fui pro teatro, aí depois do teatro fui experimentando outras coisas, né? Você vai fazendo um curso de pintura, um curso de fotografia, pegando gosto, né? E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu acabei optando por fazer artes cênicas, o desgosto da minha família, né? Fui fazer. Não tinha jeito, gente. Não tinha mais jeito. Pode falar. Você levantou o dedinho aí? Pode falar. Renan é nosso mediador oficial. Renan, pronto, Renan. Fala, Renan. Eu queria falar, né, que você fez um trabalho, né, que a sua família, né, rejeitava, né, mais ou menos. E foi meio difícil, então, né, ter apoio da família para fazer esse trabalho, né? Olha só que incrível, Renan. Eles me apoiavam. Olha que coisa mais esquisita. Veja bem, minha mãe me levava no teatro, no balé, desde sempre, assistia as minhas apresentações. Então tinha um apoio, mas na hora que chegou para decidir a profissão, eles, sabe quando deu aquela corda bamba? Falou, não, minha filha, escolhe outra coisa. Né? Você também gosta de escrever? Então, sei lá, vai fazer jornalismo, né? E não teve. Então tinha um certo apoio, mas tinha também da parte deles uma coisa que é real, tá, gente? Que acontece mesmo, que era uma preocupação financeira, né? Como que é a vida do artista? Como que o artista se sustenta? Então tinha essa preocupação por trás dessa escolha. Então tinha um apoio, mas tinha uma preocupação. Pode falar. Que, né, algumas pessoas que não têm tanto conhecimento com a arte, às vezes acham que, né, não vai dar um dinheiro como os outros trabalhos estão dando. Aí tem essa insegurança de fazer esse trabalho, né? Exato, exatamente. E acho que esse daí era o pensamento dos meus pais, sabe? Na minha família não tem nenhum artista, né? Então eu sou a primeira pessoa que me enveredei a trabalhar nesse meio. Mas quando eu saio da faculdade, eu saio já formada, professora e atriz. Então aí sossegou um pouco a família. Falei, então a professora, graças a Deus, professora tá sucesso, né, gente? O Ricardo e a Monique, sabe? Professora Camila também, sucesso, né? E aí eu comecei a trabalhar e continuar os meus estudos em arte. E hoje em dia eu consigo, né? Dentro dessa realidade, que de fato não é tão simples, né? Mas eu consigo trabalhar e me resolver financeiramente com essas duas profissões. E aí, gente, eu gosto de fazer uma conversa que eu vou falando e vocês vão me interrompendo, que nem fez o Renan, tá? A hora que quiser, fala, porque aí a gente vai fazendo um bate-papo. Eu sou muito faladora. Eu falo pachuchu, se deixar. Somos dois. Gostei. Então me interrompe, tá? A gente vamos abrindo assim. Licença, Kátia. Oi, pode falar. Boa tarde, primeiramente para todo mundo, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Maria Eduarda, mas geralmente as pessoas me chamam de Noite, virou um apelido. Assim, eu tenho uma dúvida em questão que geralmente os pais, eles querem que a gente tenha um conhecimento cultural amplo. E geralmente as meninas fazem balé, aula de canto, dança, esse tipo de coisa. Só que nessa questão, como você disse, que quando foi para decidir, os seus pais meio que ficaram na corda bamba. Você acha que se de primeira você falasse que gostaria de ser médica, jornalista, eles teriam apoiado mais? Ou que, por exemplo, eles acham que uma pessoa que trabalha no teatro, ela não tem como é que eu posso dizer, uma situação financeira tão boa assim para se sustentar, mas aí você sendo professora já relaxou nesse quesito? Sim, eu acho, com certeza. Eu acho que quando a gente é jovem e escolhe carreiras que são carreiras mais
clássicas, né, tradicionais, como essas que você falou, assim, sei lá, medicina, engenharia, parece que os pais ficam tranquilos como se essas carreiras fossem garantir, né, o nosso futuro e a nossa segurança financeira. Pode, mas não, depende de nós também, né? Porque você pode fazer medicina e não dá bom também, né? Não é só a escolha da carreira, mas também como a gente se posiciona. Então, eu acho que sim, certamente a alegria dele seria outra se eu tivesse falado que ia cursar medicina, né? Porque a carreira de artista, assim, tem muitas coisas que envolvem o imaginário do que é ser um artista, né? Desde da questão financeira, né, da segurança financeira, dessa estabilidade, até outras coisas, né, que povoam, assim, a pessoa acha que o artista, ele tá ali, de repente, nasce uma obra e ele faz. Gente, eu trabalho que nem um pedreiro, nesse sentido de trabalho. Eu acordo todo dia e falo, hoje eu vou inventar uma coisa que não existe. Eu vou fazer uma cena, ela não existe. E ela não nasce do nada, ela não nasce do nada. Eu tenho que ficar ali, eu tenho que trabalhar naquilo, né? Então, às vezes, tem um mistério de como que é a carreira do artista, parece que é uma coisa mágica, né? E eu acho que esse lugar também gera um estranhamento com as famílias, assim. Renan, pode falar. Primeiro eu queria que a Catarina falasse e depois eu. Deixa a Catarina falar, que eu ainda estou pensando o que eu vou falar. Tá bom. Quem que vai falar? A Catarina. A Jasmine ou a Catherine, né, Catherine? Acho que é a Jasmine. Eu sou a Jasmine, professor. A Jasmine. Isso. Pode falar. Olha, desde você criança e crescer, você continua sendo artista? Sim. Eu comecei a fazer arte balé quando eu tinha 6 anos, e daí eu fui estudando várias coisas de arte. E aí, hoje em dia, eu trabalho como artista, como atriz e também como professora de artes. Por exemplo, balé e outras coisas também de artes? Isso. Eu fiz balé, depois eu fiz teatro, depois eu fui fazer um pouquinho de pintura, depois eu fiz aula de circo, e aí tudo isso foi juntando pecinhas, assim, do conhecimento da arte. Pode ser legal sendo artista, fazendo balé, participando de teatro, do circo. Eu gosto, você gosta? Eu adoro muito. Você já fez? Não, mas eu estou acostumando a fazer balé, tentando, treinando. Tá vendo? Então você já começou também. Já estou começando a praticar. Então é isso aí, é assim que começa. Muito bem, já adorei. Se alguma pessoa daqui quiser fazer teatro, qual dica que você daria para ela? Nossa, que pergunta difícil, né? Parece fácil, mas é difícil. Primeiro, a dica que eu daria, se você quer, faça. Segunda dica, faça e aproveite os conhecimentos que você vai ter no caminho para depois usar isso a seu favor, se você quiser levar isso como profissão. Que aí a gente consegue ir construindo aí esse caminho. Então, acho que a primeira dica é: se quer, faça. Porque é tão bom a gente fazer as coisas que a gente quer, né? Pode falar. Algumas pessoas falam que os adultos, né, não têm imaginação mais, que a imaginação acabou, mas, né, as pessoas ainda têm. E ainda você que está fazendo teatro, deve ter uma imaginação muito boa, né? Porque inventar as histórias, incorporar os personagens, né? Deve ser muito da hora, né? É muito legal isso que você falou sobre a imaginação, né?
É uma tendência que acaba acontecendo quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, quanto menor a criança, mais ela fica no mundo da lua, né? Uma criança pequena, ela pega uma caneta e faz shhh, aquilo vira um avião, aquilo vira um navio, aquilo vira um foguete, né? E na verdade é uma caneta, mas ela se transforma pelo poder da nossa imaginação. E às vezes a vida, a gente vai crescendo mesmo, e as obrigações vão. Não é que a gente não imagina mais, mas é que parece que você tem que resolver tantas coisas práticas, que parece que se você ficar pensando nessas coisas, você é meio maluco, sabe? Mas quando você escolhe fazer arte, esse frescor imaginativo, ele precisa estar desperto, porque senão eu não consigo trabalhar, né? Então, tem um professor que é um diretor e teórico de teatro muito famoso, que ele fala que a imaginação, ela é um músculo, assim como os outros do corpo, você tem que treinar. Então, o exercício da imaginação, ele também é uma prática. Quando a gente lê um livro, umas histórias, você está ali, ó, imaginando aquilo que está acontecendo, né? Então, é um exercício também imaginativo. É que nem sempre os adultos percebem isso e fazem, né, esses exercícios. Mas a imaginação, ela pode e deve ser exercitada, né? Fala, Note. Nessa questão do ser artista, a gente engloba muitas coisas. Por exemplo, um escritor, uma pessoa que trabalha com circo, mas que não necessariamente faz o teatro. Em algum momento, por mais certeza que você tivesse, assim, você pensou em não seguir essa profissão porque os seus pais não te apoiariam, você não teria certeza se era isso realmente o que você gostaria. Você já pensou em desistir em algum momento? Ou você sempre teve essa ideia focada? Eu vou fazer uma faculdade que envolva a arte? Todos os dias eu penso em desistir. Mas aí eu sigo em frente. É legal isso que você falou, porque muitas vezes, normalmente coincide com as vezes que eu estou em dificuldade financeira, né, por conta dessa escolha, e aí eu falo, vou mudar de profissão, vou mudar de carreira. E aí eu fico pensando o que eu faria, e eu falo, eu não sei fazer mais nada. E aí eu chego nessa conclusão, sabe, que eu não sei fazer atualmente nada que não seja dar aula ou trabalhar com arte, ou no caso da aula de arte, porque se falar matemática também já lascou, gente, já era, né? Então, eu cheguei num lugar, mas mesmo antes, que eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, porque eu tinha a sensação que eu não nem saberia fazer outra coisa, né? Então, todas as vezes que eu penso em desistir, no final da minha reflexão, eu concluo que eu só sei fazer isso, e aí eu penso em novos caminhos para continuar fazendo isso, né? E aí eu vou avançar um pouquinho. Renan, não esquece o que você quer falar, guarda aí na memória, tá? É que eu quero avançar um passo em relação à nossa proposta aqui de hoje, que é falar um pouquinho, direcionar um pouco mais para o momento da arte na pandemia. Então, a gente tem a arte, o artista, né, o fazer artístico, e aí a gente tem o contexto que nós estamos vivendo hoje. Vem a pandemia. E a pandemia, ela bagunça completamente o que já não era muito organizado, certo? Então, eu vou explicar o que eu estou chamando de não organizado. Eu participo de uma companhia de teatro, que o Ricardo já trabalhou com a gente, já tivemos juntos, meu parceiro, já fizemos várias bagunças de cena juntos. A gente começou o ano passado com 3 temporadas do espetáculo da Patética, Ricardo. 2 temporadas da Patética já fechadas com o Sesc, né? A gente estava ali negociando para fazer temporada igual salário. Artista sossegado, conseguindo comprar comida. É assim. Aí, e um outro grupo que eu trabalho tinha uma outra temporada. Então, eu estava tranquila, eu tinha uma agenda, um planejamento de trabalho e uma organização financeira em relação a esse planejamento. E aí vem a pandemia. E aí, tudo que a gente sabia fazer, a gente já não sabe mais.
né? Porque eu trabalho com circo-teatro, a gente monta um circo, a plateia senta na arquibancada, é todo mundo pertinho um do outro, é todo mundo pertinho da gente na cena, e a gente se viu impossibilitado de trabalhar. E aí eu entro no tema que eu queria abordar com vocês hoje, que a gente refletisse, continuasse nessa dinâmica que a gente está tendo aqui, que está maravilhosa, do papel da arte nesse período da pandemia. Porque na vida do artista bagunçou geral, né? Do papel do artista. Só que do papel do espectador, nós, nas nossas casas, em momento de isolamento, qual foi a nossa relação com a arte? Né? Como espectadores. O que nós observamos, assistimos, e também o que a gente fez em matéria de arte? Queria que a gente começasse a pensar também, eu posso falar aqui mais do meu lado artista, sem problema nenhum, a gente falo da agonia de ser artista e tentar transpor as coisas para o mundo virtual, né, para essas janelinhas, começou a ser a minha pesquisa nesse momento, né, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com teatro, e agora eu trabalho com teatro e audiovisual, né, porque comecei a criar para esse espaço aqui virtual. Mas aí eu queria lançar aqui para vocês esse olhar do espectador, né? Pensar, vamos começar assim pensando, que tipo de arte que você apreciou aí durante a pandemia? Pode falar, Renan. Eu acho que, né, muita gente, né, acaba assistindo filmes para passar o tempo, assistindo desenho, né, e isso é uma arte, né? Sim. Isso é uma arte? O que vocês acham? Acho que sim. Com toda certeza. É a que mais, pelo menos eu acho, que a pandemia, né, vai diminuindo as coisas que a gente faz, né? Tipo, brincar na rua, jogar bola, fazer esporte. Aí a gente acaba, né, entrando na tecnologia mais. Tipo, jogar jogo. Aí a gente acaba entrando mais em assistir desenhos, jogos. Aí a gente vai, em vez de, né, ver, né, a gente fica vendo filmes, desenhos. É o que, pelo menos, é o que eu tô fazendo, assim, para brincar. Ótimo. É isso, aí você falou duas coisas que têm a ver com o universo da arte, né? Filme, desenho. Eu amo desenho animado, amo, né? E é um trabalho artístico bastante complexo, né? Você realizar um desenho animado, criar um desenho animado. Música. Vocês ouviram música? Verdade, sim. Muito. A turma aí da escola, vocês ouviram música? E música é arte? Eu penso que nesse quesito de arte na pandemia, tudo se englobou muito. Porque cada tipo de modalidade artística foi para uma pessoa. Por exemplo, como o Renan, eu não sou uma pessoa, eu não consigo assistir muitos filmes, não é uma coisa que eu faço com frequência. Mas eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir música, apreciar uma boa música clássica, um bom MPB, qualquer estilo assim de música que me faça viajar no mundo artístico da minha imaginação. Então, é tudo uma coisa que englobou. Então, cada pessoa teve o seu meio artístico. Por exemplo, eu não gosto muito de assistir filmes, mas eu gosto de analisar pinturas, de olhar a natureza e saber que ali tem uma arte. Alguém viu uma arte ali além de mim. Então, assim, a pandemia, ela trouxe esse olhar mais crítico, mais artístico para as pessoas. O que é a arte? E por que você enxerga a arte nisso? É muito interessante esse debate. Adorei as coisas que você falou. Maravilha. Daqui a pouco eu vou pegar aqui, carona, e comentar. O Eric quer falar alguma coisa? Isso, eu quero falar.
Nessa questão aí de você dar a pergunta se música é uma arte, eu acho que sim, né? Porque ultimamente, depois da pandemia, sim, né? Mais recentemente, sim, uns 2 meses, eu comecei a ver muita música, né? Direto, assim. E vez ou outra eu acabava encontrando música corporal, né? Que o povo faz música com o corpo, faz sem vocal nem nada, só apenas uma bateria, só uma batida, a música corporal. Então acho que a música pode ser considerada uma arte. A música? Sim, sim, muito. Olha que legal, quanta coisa que a gente está tirando da cartola, né? Da nossa cartola, assim, da nossa relação com a arte nesse tempo tão difícil, né? A Note, ela usou uma palavra, de novo, que já apareceu aqui na boca do Renan, que é a imaginação. Quando o corpo está preso, a imaginação não, gente, né? Eu acho que por isso que nesse momento tão estranho que nós estamos vivendo aqui juntos, e a gente vai contar essa história no futuro, né? Quando eu ouço uma música e ela me leva para outros lugares, embora o meu corpo esteja preso, a minha imaginação, a minha alma, elas vão para outros lugares. Quando eu leio um livro e eu acesso outros espaços, né, da minha imaginação, isso é, sim, uma forma também da gente se manter saudável, né? Sem querer, eu acho que as pessoas não fizeram isso de propósito, com a intenção, mas elas acabaram. Era essa reflexão que eu queria trazer, que eu fui observando nesse período, como todas as pessoas, independente da arte que escolheu, do gosto pessoal de cada um, recorreu a elementos artísticos para se divertir, para se distrair, para ir para outros lugares, né? E aí acontece o que o Eric acabou de falar. A gente acaba até descobrindo coisas novas que a gente ainda não conhecia, mas porque a gente foi um pouquinho mais naquele assunto, né? Deixa eu ouvir aqui essas outras músicas, né? Deixa eu experimentar isso aqui, porque a gente teve esse tempo também, esse tempo para preencher a nossa alma, para preencher a nossa imaginação, né? E eu acho que a arte, ela é um parceiro, um aliado muito bacana para momentos de dificuldade. Não é à toa que durante o período da Segunda Guerra Mundial, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre 1914 e 1945, a gente tem um momento muito intenso da produção artística, principalmente da produção artística visual. Não é muito louco? Você está vivendo um momento de guerra, de destruição, e é destruição literal, né? Os prédios eram destruídos, os corpos, só que a produção artística, ela registra isso com tanta propriedade, porque era o espaço, né? Era o espaço da reflexão, era o espaço onde eu podia também, inclusive, imaginar um mundo que ainda não existia, né? Tá? Eu falo demais, né, gente? Desculpa. Fala, Renan. Pode falar. Também, Kátia, foi uma forma da gente não se sentir tão só, né? Com certeza. Espera só um pouquinho, Renan, que a Jasmine pediu para falar faz um tempão. Verdade. Aí depois você fala, tá bom? A arte é uma coisa difícil de fazer quando começou a treinar balé, teatro. Foi uma coisa difícil de fazer no início? No início? Então, sempre que a gente vai aprender uma coisa nova, é um pouco difícil, né? Você já aprendeu a andar de bicicleta, Jasmine? Nunca. Nunca, então. Eu aprendi mal. Então, quando eu comecei a aprender a andar de bicicleta, foi igual quando eu comecei a aprender balé. Era difícil um pouco no começo. Eu me atrapalhava, eu não lembrava direito o que era para fazer. Mas conforme a gente vai treinando, vai ficando cada vez mais fácil. E a gente vai se acostumando a fazer. Exato. Exatamente. Quantos anos você tem? 9 anos. 9 anos. Exatamente, a gente vai se acostumando. Igual desenhar, escrever, pintar, né? As primeiras vezes que você vai desenhar é super difícil. Aí você vai aprendendo o jeitinho de usar o lápis, depois o jeitinho de pintar com guache,
né? No começo é uma meleca, depois a gente vai aprendendo. A mesma coisa serve para o balé, para o teatro, e eu acredito que para tudo que a gente quer fazer. Essa é a minha... Eu acho que tudo que a gente quer fazer, se a gente treinar, a gente pode. Eu acho muito difícil. Eu acho um pouco difícil para mim, porque no começo, desde eu era pequena, eu estava tentando desenhar verdadeiro. Por exemplo, eu quero desenhar meu pai, mas eu não consegui. Eu fui acostumando a desenhar verdadeiro. Aí eu consegui. E é isso, né? A questão da prática e da gente também se arriscar, né? De poder experimentar. E tudo bem também sair diferente do que a gente imaginou. Faz parte, né, do processo artístico. Às vezes eu imagino que eu quero fazer uma cena, eu vou falar da minha arte, que é atriz. Às vezes eu imagino que eu quero fazer uma cena de um jeito. Eu até ensaio. Na hora que eu vou fazer, nem sempre sai exatamente do jeito que eu quero. Mas às vezes fica bom também. Sabe? Mariane, você que falou alguma coisa? Você queria falar? Eu acho muito difícil pintar com guache, porque é meio aguada a tinta. Então, guache tem isso, né? Ainda mais se a gente mistura água, ela vai ficando muito líquida, e aí, dependendo da folha que a gente usa, molha. E é exatamente isso, né? A gente vai entendendo, tá? Guache é assim, aquarela é assim, né? Giz de cera é de outro jeito. E aí a gente também vai experimentando criar a partir desses materiais, né? E usar eles a nosso favor, né? Eu, por exemplo, se tem a opção de usar giz de cera e guache, eu escolho giz de cera. Porque eu sei que eu vou melhor no giz de cera. Eu também. Eu gosto também da cor do giz de cera, acho que fica sempre... Eu gosto do resultado, acho bonito o giz de cera, gente. Aí todo mundo fala... A última escola que eu dei aula, eu dava aula no ensino médio, né? E aí eu falava, vai, gente, faz com giz de cera. Eles, professora, mas giz de cera é do prezinho. Eu falava, vai, mas giz de cera é tão legal, eu adoro giz de cera. Eric, você queria falar um tempinho atrás. Era o Eric e o Renan. Renan primeiro, aí depois o Eric fala. É que eu tinha antes assistido um vídeo e um dos meus professores eles falavam que eles gostam de atuar com a plateia de criança. E também é mais fácil de ensinar as crianças do que os adultos. Eu queria saber se você acha que é a mesma coisa que o meu professor tinha dito antes. Ah, sim, com certeza, né, gente? Porque as crianças e os adolescentes, eu gosto muito de trabalhar também com adolescente no ensino médio, porque vocês estão abertos a conhecer coisas novas, né? Vocês estão abertos a ouvir, a perguntar, a trocar. E o adulto, às vezes, porque tem adulto que também rolam trocas maravilhosas, mas às vezes tem alguns adultos que têm muitas certezas. E aí é difícil, porque aí você não consegue dialogar muito ou trazer coisas novas, né? A pessoa ela já tem um ponto de vista muito formado e nem sempre está aberta, mas não são todos os adultos. Mas eu gosto muito de trabalhar com esse público aqui, que são vocês, né? Tanto como artista na cena, como professora. Eu acho que é um público que sempre é muito curioso e participativo. Tá bom, Note? O Eric quer falar, e aí depois a Note fala. Voltando um pouquinho no assunto de tentar praticar alguma coisa nova ser mais difícil, eu acho assim, que se você quer fazer, só você tentar que você consegue, porque assim, meu tio tem um violão, né, e eu pensei assim, nunca toquei violão, vou tentar tocar, né, aí eu fui lá na casa dele, pedi o violão dele emprestado, tô com ele, comecei a tocar, faz uns 5 meses que eu comecei a tocar, e nunca fiz nenhuma aula, eu só vou lá, pego algum vídeo, beijo e toco, entendeu? E tudo que você quer fazer e que você quer fazer e não tem coragem, tenta fazer que você vai conseguir fazer alguma hora, só você ter que correr atrás.
tem várias coisas, como aprender a andar de bicicleta, andar de skate, andar de patins, patinete, um monte de coisa. Porque cada um desses veículos também tem alguma forma de alguma arte. Como, por exemplo, tem o skate tem várias formas de manobra, que acabam sendo o que eu considero pelo menos uma arte, bicicleta também, patins, várias coisas. Piano também, eu toco piano faz 5, 6 anos. E eu comecei a fazer aula numa igreja com 10 anos. Faz 5 anos que eu tô tocando, então. Comecei a fazer aula numa igreja, na Igreja Batista, há 10 anos. 5 anos. E eu gosto bastante de tocar piano, eu gosto bastante de tocar instrumento, né? Então acho que essas coisas são consideradas artes, e se você quer fazer alguma coisa nova, tenta que você vai conseguir. Ai, que maravilha, gente. Quero muito encontrar vocês presencialmente assim que for possível, para a gente fazer, imagina, um encontro de música, assim, você tocando seu violão, vai ser maravilhoso. E eu concordo com você, Eric, eu acho que a gente tem que tentar, pelo menos, né? Eu tenho vontade de fazer uma coisa, vou tentar. Ali, né, nessa experimentação, eu posso descobrir que eu gosto muito, mesmo sendo difícil, e aí eu vou em frente. Ou eu posso também descobrir que não é exatamente o que eu quero, que eu não estou muito afim. E aí vou fazer outra coisa. Mas é muito bacana isso que você trouxe agora do violão, né? Claro, depois você falou, você já tem um conhecimento de música, né? Você já estuda música, você já toca piano. Então, claro que isso facilita o seu contato com o violão, né? Com certeza. Mas no momento que a gente vive aqui, né, do mundo virtual, é muito possível a gente encontrar conhecimentos aqui nessa plataforma, né? E sim, puxa, eu quero tocar violão. Bota aqui no Google como tocar violão, você vai ter a opção de vários vídeos, né? Onde você consegue estudar. Então, de certa forma, gente, hoje em dia, tá muito mais fácil estudar qualquer assunto que seja, tá? Não só arte, mas arte também. Pensa que antes, Eric, para você adquirir essa informação do violão, só era possível se você encontrasse um professor. Sei lá, que há 15 anos atrás, que a sua idade, pelas contas que eu fiz aqui do que você falou, não existia essa possibilidade. Né? E como isso muda, isso permite o acesso. Isso permite que a gente coloque aqui, por exemplo, a Jasmine coloque aula de balé. E ela vai ter ali uma opção de aulas de balé online, gratuitas, que ela pode acessar. Isso é muito maravilhoso, porque isso nos dá também uma autonomia de escolher usar isso aqui de uma forma a nosso favor, né? Como é que eu posso usar vários sites também que ensinam a desenhar, né? Passo a passo de desenho, passo a passo de processos de escultura, de pintura, de fotografia. E depende isso da nossa curiosidade, do nosso desejo, né? E cada um tem o desejo de estudar uma área diferente. Tem uma fila de gente querendo falar e eu já não lembro exatamente, mas acho que o Renan é o primeiro, certo? Depois a Mariana. Eu ia falar que hoje em dia a gente pode fazer praticamente tudo, porque a internet está ensinando tudo. E também eu queria saber se você lembra de cor certinho quando você vai fazer o teatro, se você lembra os momentos, as coisas que você tem que falar, e também queria saber se você lembra qual foi o ator mais difícil que você teve que fazer. O personagem? Isso. Tá. Sim, eu lembro, porque a gente ensaia bastante, tá? Então, quando eu chego lá para fazer, eu já estou muito preparada e confiante do que eu tenho para fazer. Então, por exemplo, sim, tem dia que eu, ao invés de falar uma palavra, eu falo outra que quer dizer a mesma coisa, tá? Então, acontecem esses pequenos improvisos. Mas eu lembro o que eu tenho que fazer em cada hora. Às vezes a palavra não sai. Às vezes acontece erro técnico, por exemplo, sem engasgar. E aí não é que eu esqueci, é que eu engasguei mesmo, né? Engasguei. Daí eu tenho que... Engasgou, respira. Né? Tem vezes, já caí do palco. Né? Eu fiz o que errado? Pisei onde não devia. Caí da cena para baixo. Na plateia, todo mundo viu que eu caí. As pessoas ficaram um pouco assustadas para ver se estava bem, né? Aí quando o pessoal percebeu que estava tudo bem, rolou uma risada.
Eu subi no palco e continuei. Né? Então, essas pequenas. Meu Aí você pergunta... Ele tinha uma vez dito para mim que você esqueceu né, o roteiro, né? Mas você lembra de algumas partes. Aí você, tipo, eu tô aqui falando, aí eu esqueci da palavra que eu ia dizer. Aí você coloca outra no lugar que estava aquela, para continuar, em vez de parar e pensar aquela palavra que você ia dizer. Exato, exatamente. Tipo como eu fiz agora. E aí, você perguntou o personagem mais difícil que eu fiz, né? Acho que o personagem mais difícil que eu fiz é o último personagem, é o atual, que eu ainda estou fazendo, que o Ricardo assistiu. A gente faz uma peça na Companhia Estável que vai contar a história de um jornalista que foi assassinado, morto, durante a ditadura militar. E aí é um fato, né, que misterioso, que ninguém sabe exatamente. E nessa peça, eu faço um personagem de um torturador da ditadura militar. E para fazer esse personagem, eu uso uma máscara de palhaço, bem assustadora, e um sobretudo muito grande, muito que não dá para perceber o meu corpo, não dá para ver, dá para ver só máscara e uma coisa, assim, parece meio uma coisa meio espantalho, sabe? Esse foi o personagem mais difícil. Todos os dias que eu faço ele é muito difícil. Por quê? Porque ele é muito... Oi? Você tá fazendo o personagem do palhaço assassino. Exatamente. E é um palhaço assassino que existiu na realidade. Porque esse é um fato real. Então, para mim, eu falo e já fico arrepiada, sabe? Para mim é muito difícil fazer esse papel, não só porque a diferença de energia que ele tem em cena é muito diferente da minha. Eu sou uma pessoa que eu não mato uma barata se eu puder evitar. Né? Se a barata estiver lá e eu ver que ela vai me apalar, aí eu falo, tá, fica barata viva, né? E aí eu tenho que trazer uma energia muito diferente da minha para a cena. Isso é difícil. E mais do que isso, é reviver, cada vez que eu faço essa história, que eu conto ela de novo, eu revivo um personagem, um fato histórico que é desagradável, que não é legal. Então, para mim, é difícil fazer isso, e também, a hora que termina, separar, sabe? Isso aqui é o personagem, agora acabou, é a minha vida, eu não preciso ficar chateada depois, né? Isso aqui fica aqui na cena. Pode falar. E, né, como você tinha dito, ninguém sabe direito como é que ele morreu, né? Então, relembrando atrás, falando sobre a criatividade, aí, nesse final, então, o que fez a história teve que usar um pouco, né, de criatividade nesse final. Mas... como é que a pessoa vai ter criatividade sendo que não sabe como a pessoa morreu, né? Isso que é meio complicado de entender. Eu espero que logo mais vocês possam ir assistir presencialmente esse espetáculo. Ricardo, quando isso for possível, eu aviso você e aí a gente faz esse combinado para vocês poderem ir lá olhar, e aí a gente conversa de novo, sabe? Avisa assim. Kátia, eu não imaginava, em hipótese alguma, que era você que estava por detrás do palhaço. Olha só. Você sabia que era eu? Não sabia que era você. Te juro, assim, nunca imaginei, meu. Isso que você está falando é nítido, né, assim, de que a energia dele é totalmente diferente da sua, né? Isso é maravilhoso. Eu nunca pensei que era você. Nunca. Isso que é uma boa atora. E também eu tô bem disfarçada, realmente. Não aparece só a minha mão na cena. E eu tô muito longe dos espectadores. Eu tô em cima de um carrinho de mágica. Sabe aqueles carrinhos de mágica?
de circo, eu tô em cima desse carrinho, então eu tô longe da plateia, então realmente não dá para perceber quem tá ali. E a minha voz também, eu faço outra voz, né? O Ricardo viu. E para mim é um personagem muito desafiador. Desafiador, sabe? Essa cena é maravilhosa, né? Porque é uma cena muito cruel, né? Que é uma das cenas da ditadura, né? O que se passava na ditadura militar. Então é uma cena muito forte, né? Pra gente que é espectador, né? E eu sinto que justamente por ela ter essa dimensão histórica, uma responsabilidade, sabe? De trazer esse clima que não é um clima legal, que nem é o clima que a gente quer trazer de fato, né? Mas trazer esse clima para que a plateia também perceba a densidade e a importância desse momento, né? Que passou, mas que a gente precisa lembrar, né? Parece que tinha uma fila aí para falar, acho que Mariane. Tem algumas pessoas que, tipo, acham que não pode errar. Tem que fazer e dar certo, né? Aí, mas, tipo, quando você erra, aí quando você vai fazer de novo essa coisa, você vê e fala, olha, foi ali que eu errei. Aí vem e faz diferente. Aí assim vai em todas as coisas. Isso mesmo, eu também acho, né? E eu acho que, assim, essa visão de certo e errado, né, é uma visão que às vezes atrapalha a gente, né? Porque no processo de construção do pensamento, que é quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu estou construindo um pensamento. E o erro, ele faz parte também, né? E nem sempre é um erro, né? Porque às vezes o erro, ele faz parte do processo. Para você aprender uma etapa, você teve que passar por aquilo ali, né? E aí eu sempre brinco isso. Eu falo assim, eu gosto porque na arte não tem certo e errado. Então eu tô sempre certa. Né? Esse é o meu desenho, eu pinto ele com a cor que eu quiser, entendeu? E ninguém vai dizer a cor do meu desenho, tá certo ou tá errado? Tá certo, o desenho é meu, né? Então, assim, guardada... Pode falar. A pessoa fala, a casa é minha, eu faço do jeito que eu quiser, como eu quiser. Exato, né? No âmbito, o âmbito da arte permite isso, permite que a gente tenha essa experimentação, né? Então, nas outras áreas eu não posso me apropriar dessa fala, mas na arte não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Tem, eu fiz desse jeito. E aí, às vezes, eu faço desse jeito e eu não gosto desse jeito, né? Sei lá, eu fiz do jeito da matemática. Tem o cálculo, mas a pessoa pode ter feito diferente, mas não tem o certo e o errado. Tem do jeito que ela fez. Exato. Tem caminhos diferentes, né? Kátia. Oi, fala. Licença. Puxando um pouco o gancho, porque eu ouvi bastante eles falando, dando seus depoimentos. Assim, a arte, ela é uma coisa muito pessoal. Porque dependendo do caminho que você siga, você pode ser uma pessoa que só vai fazer a sua arte comum, ou você pode inventar muita coisa. Então, nesse sentido de estar no palco, de fazer, de errar, e você mudar ali a cena, já teve algum momento que você improvisou totalmente? Tipo, ou você esqueceu, ou você não conseguiu fazer naquela hora, e você acabou tendo que improvisar, e acabou as pessoas te elogiando, falando, nossa, como o roteiro ficou bom, mas assim, não estava no roteiro, não estava escrito? Ai, gente, teve uma vez, mas não sei se ficou bom, ficou estranho, tá? É que eu lembrei essa foi a primeira coisa que eu lembrei aqui. Teve uma vez que eu estava fazendo uma peça, eu ainda estava na faculdade, a gente estava apresentando, era uma peça de formatura. A menina que dirigia a peça, a diretora, estava se formando, aquela era a peça que ela estava fazendo como trabalho final, tá? Da faculdade. E aí eu fazia lá uma personagem, e uma personagem usava salto alto. Gente, era figurino de teatro, então óbvio que o sapato não era do tamanho do meu pé, né? Claro que não. Era o sapato que tinha. E aí ele era um pouco maior, a gente botou um algodão, uma coisa na frente, e aí eu entrei na cena e tal, e aí eu parei no palco,
e fiz a cena. Era uma cena no ponto de ônibus. Tava eu e mais 2 pessoas, a gente fazia uma conversa ali no ponto de ônibus e entrava nesse ônibus imaginário ali na cena. Essa era a cena. Eu parei no palco. A hora que eu parei, o salto, o chão era de madeira e tinha uma pequena frestinha assim, ó, entre uma tábua e outra. Nessa minúscula frestinha entrou o meu salto alto. De modo que eu encaixei no palco. Eu parei e eu fiquei encaixada. E eu passei a cena inteira pensando como eu vou sair daqui. E eu não lembro da cena, eu não lembro de ter feito a cena. Eu falei o texto, eu falei tudo certo, eu fiz tudo certo. Mas na minha mente estava como eu vou sair daqui, porque eu estou grudada no palco. E eu falei, se eu levantar o pé com força, o sapato vai sair, porque ele é maior que o meu pé. Ele vai voar na plateia. Né? E aí eu fiquei nessa situação cênica. E aí eu falei, bom, só tem um jeito. Eu só posso fazer um gesto. E eu vou tentar. E aí, o que eu fiz? Tava lá o sapato, eu grudei bem os dedinhos dentro do sapato, assim, gente. A hora que terminou a cena, eu levantei o pé, assim, com uma força, tuc, pra arrancar o negócio. E deu certo. O sapato ficou, mas o gesto ficou mega esquisito, né? Ficou uma perna que fez assim, pra cima. Aí depois a diretora falou, oh, a cena foi muito boa, mas no fim você fez uma coisa tão esquisita, não faz mais aquilo, não. Aí eu expliquei o que tinha acontecido. Ela, então você fez bem. Então foi uma boa solução, né? Então, assim, essa foi o que eu lembrei, mas de quando em quando acontecem algumas situações desse tipo, sabe? Que um cenário que era para dar certo dá errado, e aí você perde, ou o negócio quebra, e aí tem que se virar ali na cena. Tinha alguém mais para falar? Acho que é Renan e Jasmine. Pode falar, Renan. Eu ia falar se tem, antes de você virar atora, se tinha alguém que você pegava assim, tipo, se via naquela atora. Quando eu era pequena, eu gostava de, em casa a gente assistia muito a TV Cultura. E na TV Cultura tinha programas infantis que eu gostava muito, um deles era O Mundo da Lua. Nem sei se passa atualmente na Cultura, né? Eu acho que só tem no YouTube, não sei. E aí, nesse programa, tinham atores que eram atores adultos e atores criança. E eu era criança, né? Então, eu já gostava de olhar aquelas cenas e pensar que, se ali tinha criança, eu também podia fazer, sabe? Então, eu me inspirava muito nesses programas, especialmente esse do Mundo da Lua, que tinham histórias muito divertidas, muito imaginativas, e aí tinha um elenco, e o elenco de atores adultos era um elenco muito fera, né? Eram atores muito bacanas, da TV brasileira, uma galera muito experiente. Então, eles estavam ali fazendo uma coisa que era comédia, destinada ao público infantil, mas eles faziam aquilo tão bem, e aquilo me cativava, sabe? Então, eu acho que eu me inspirei ali, né, de primeiro nessas figuras, assim, para seguir a carreira. No tempo que você trabalha com a arte, você já teve o prazer de encontrar alguém que, por um acaso, você admirava em algum momento da sua vida e você ter essa conversa mais, assim, artista com artista, uma coisa mais íntima, assim, sem ser, por exemplo, uma pessoa na TV e você assistindo da sua casa? Eu, por exemplo, assistia bastante O Mundo da Lua e é uma coisa que eu gostava bastante, eu achava bem divertido. E eu sempre tive essa coisa de assistir bastante as coisas. E agora, crescendo, já não é uma coisa que me cativa tanto assistir, mas eu gosto bastante de ler, eu gosto bastante de saber. E tem umas atrizes, uns atores, que faz a gente querer seguir esse ramo, mas no meu caso não é bem a minha praia. Então, já teve esses momentos de você voltar a ser criança conversando com uma pessoa que você admirava na sua fase mais jovem? Eu, assim, não de atores famosos, tá? Não de atores famosos, mas eu acho que, de certa forma, todas as vezes que eu me aproximo para trabalhar com pessoas que não são famosas, mas que são artistas que eu admiro, pessoas que eu respeito, pessoas que eu fico emocionada quando eu vejo o trabalho, é muito bom.
né? Por exemplo, a Estável é isso, é um encontro ali de artistas não famosos, né? Todo mundo tem uma trajetória diferente, mais próxima à minha, que é cada um fez a sua formação em teatro, foi trabalhar como ator ou atriz e professor. Todos nós temos em comum essa carreira de ator ou atriz e professor. E são pessoas que eu tinha trabalhado em diferentes contextos, e aí quando eu passo a fazer parte da companhia, é muito legal, porque é um lugar que eu admiro, são pessoas que eu admiro, são pessoas que me acrescentam não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista pessoal, né? Quando a gente troca ideias sobre o mundo, sobre o que a gente pensa, é muito legal, é muito potente. Então, eu tenho admiração por todas as pessoas que eu trabalho, assim, sabe? Honestamente. Inclusive pessoas que não são artistas, por exemplo, né? Porque muitas vezes eu trabalho aqui no âmbito da sala de aula, e aí eu tô dando aula de teatro, por exemplo, né? Atualmente eu tô dando uma oficina de web criações. Depois eu vou passar a divulgação para o Ricardo, porque aí se vocês quiserem fazer, é gratuita pela Fábrica de Cultura, tá? Já me passa. Começou quarta-feira, tá? Já quero saber. É a partir de 14 anos. Renan tem quantos anos? Eu tenho 11. Não tem problema, eu vou falar de você com o coordenador lá, que é o Ney. Eu queria falar uma coisinha. É que antigamente tinha uma pessoa que eu tinha falado uma pergunta que qual é o ator que você acha o melhor? Nossa, tanta gente incrível que eu me sinto até Eu vou falar uma coisa. injusto de selecionar um. A pessoa que eu tinha falado antes, ela me deu uma resposta que eu achei até meio muito boa. Ela me disse assim, o pintor que eu mais acho melhor sou eu. Muito bom, é verdade, né? É verdade. Não sei dizer assim, um ator ou uma atriz que eu super goste, porque é isso, eu gosto muito das pessoas que são desconhecidas, né? Então, atualmente, eu tenho acompanhado muito uma colega minha, que inclusive estudou na faculdade, não na mesma turma, mas mais ou menos ao mesmo tempo, que se chama Lívia Lagato. Ela faz uma produção de vídeos no Instagram. E ela cria pequenas cenas, umas cenas críticas de comédia e tudo mais. Então, eu tenho, assim, é isso, ela é uma atriz desconhecida, mas eu tenho admirado atualmente o trabalho dela, acompanhado, até para entender como é que ela está criando, o que ela está pensando, o que ela está usando aí no seu espaço de criação, né? Eu entrei na CM e lá tem uma parte, né, de ator. Aí a gente tinha que pegar tipo uma caneta. Aí em todas as cenas, a gente teria que falar sobre essa caneta. Aí tinha um vídeo lá que era um sino, aí a gente montou meio que assim, se a gente bater 10 vezes vai explodir, é uma bomba. Aí os outros achavam que era para comer, que estava com fome. Foi muito divertido, foi bem legal que eu tinha feito. Eu adoro também esse tipo de brincadeira, de jogo, né? E é o tipo de jogo, de brincadeira que possibilita muito o nosso exercício da imaginação, né? Você tem que inventar em cima do mesmo objeto. Isso é muito interessante. Aí tinha acho que eram entre uns 10 ou 15 grupos. Aí a gente pegava, tipo, alguma coisa, tipo o próprio notebook. Aí a gente colocava lá no meio, a gente tinha que fazer tudo com o contexto do notebook. Aí a gente falava, nossa, vamos falar com pessoas de outros mundos. Tipo, a gente inventava mesmo, a gente
inventava tudo. Falava, vamos falar com alienígenas, isso daí é de outro mundo. Aí a gente gostou. Aí a professora gostava também, ela até mesmo entrava no meio, a gente gostava muito. Só que agora tá agora online, ela tá mais passando vídeo para nós fazer, entrar. Tá sendo meio mais complicado de fazer essas coisas. Mas eu lembro que era bem legal. Eu gostava. Daqui a pouco vai voltar essa brincadeira aí. Que a gente tá todo mundo com saudade, né? Eu também não vejo a hora de poder voltar, tá apresentando, ensaiando, criando, inventando coisas novas. Quando a gente se encontrar, a gente faz um teatrinho lá na escola. Sim, com certeza. Vocês me convidam, eu posso. Já tô me oferecendo aqui, hein? Ó, Monique, Ricardo, todo mundo que tá aqui já tá de testemunho, ainda tá gravado. Que se falar que eu não falei, vai mostrar para provar. A gente combina uma oficina de teatro na escola, uma tarde ou um sábado, sabe? Vai o dia inteiro e faz uma programação assim. Eu gosto muito, adoro e acho que é um espaço que a gente pode ter conhecimento e se divertir muito ao mesmo tempo, né? Dá para fazer as duas coisas e super adoro, estou disposta e disponível. Você tinha dito? Nossa imaginação é meio que um músculo. Aí, minha professora falava que algumas pessoas, tipo, uns colegas falavam que nossa imaginação não tinha músculo, que músculo era o nosso braço. Aí, depois que ela mostrou um vídeo, todo mundo ficou assim, de queijo caído. Aí, ela ficou falando algumas coisas pra gente que ela ainda vai explicar, ela ainda não explicou muito bem pra gente, e a gente tem que se abrir mais com as outras pessoas para nós ter uma atuação melhor e se envolver mais com os atores. Aí a gente estava fazendo mais ou menos isso. Muito legal. Muito legal. O Kátia está convidadíssima, tá? Para vir aqui uma tarde. A gente tem as oficinas aqui na escola. E aí você pode já vir uma tarde aqui e dar uma oficina aí para os alunos dentro da própria oficina. Ô, Kátia, sabe o que eu queria perguntar para você? Assim, porque você já trabalhou nos projetos Vai, né? Dá mais da cidade de São Paulo. E hoje você está na fábrica de cultura, né? Nas fábricas de cultura. E, assim, na importância que tem esses espaços, né, Kátia, para a sociedade, né? Porque esses espaços, eles estão espalhados pela cidade, né? Esses cursos, as fábricas de cultura, o Projeto Vai, eles estão em vários lugares da cidade de São Paulo, e, assim, ele dá acesso, né, ao teatro para essas pessoas, não só o teatro, a dança, as artes visuais, as outras oficinas que são oferecidas dentro desses espaços, que foi uma conquista, obviamente, dos artistas, né, das reivindicações dos artistas, de que ter esses espaços para estar mobilizando a arte, e que outrora não havia, né, e que a gente tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, para fazer teatro, né. Eu comecei na década de 90, por exemplo, a gente não tinha. No seu bairro não tinha uma fábrica de cultura, a gente não tinha, na escola a gente não tinha teatro, a gente não tinha um projeto Vai para poder começar, sabe, a explorar esse campo da arte, do teatro, das artes visuais, da dança, né? Era tudo muito fechado, era muito profissional, né? Você tinha que se formar, tinha EAD, o técnico da EAD, e o curso superior da ECA, né, na USP. E aí tinha o Célia Helena, que era pago, não era todo mundo que tinha acesso, mas também tem essa questão das faixas etárias, né? Como que as fábricas de cultura também possibilita que outras faixas etárias de pessoas, alunos, como a gente está vendo aqui, né? Possibilita que eles experimentem a arte nesses espaços, né? E uma outra curiosidade eu tenho, que
você já falou, na hora que eu comecei a pensar, né, em fazer essa pergunta, era sobre o que você está produzindo nesse momento de pandemia. Você falou da websérie, né? E mais, assim, tem mais outros elementos, você está trabalhando com outros elementos da arte. Como que está sendo essa produção nesse momento de pandemia, de distanciamento aí, né? Legal. A primeira pergunta, que são sobre esses espaços públicos, né, de arte, eles são muito importantes, né, porque sim, eu e o Ricardo somos da mesma turma, né, da mesma época, e realmente era difícil acessar cursos, mesmo se você quisesse pagar, não tinham muitas opções, e se você não pudesse pagar, que era o meu caso, também era complicado porque nem sempre era próximo. Às vezes tinha, às vezes não tinha também, né? E a gente tinha que buscar esses lugares. Assim, eu lembro que para a primeira aula de dança contemporânea que eu fiz era 2 horas da minha casa, sabe? Para eu ir, 2 horas para voltar, porque era o único lugar que tinha gratuito dança contemporânea. Circo também, eu fui fazer depois de muito tempo, porque eu não tinha acesso, né, não tinha onde fazer. E agora, né, aí, claro, fruto da luta dos artistas, sem dúvida, a gente tem esses espaços públicos de cultura aqui no estado de São Paulo, e eles são maravilhosos mesmo, né? Eles possibilitam o acesso e a iniciação artística, porque na Fábrica de Cultura, a partir de 7 anos, a criança pode entrar, e ela tem ali disponível um repertório de cursos para experimentar mesmo. Então, tem teatro, tem dança contemporânea, balé, street dance, violino, violão, teclado, instrumento de sopro, circo, artes plásticas, cerâmica. Então, é um espaço que permite isso. E esses espaços, eles estão em lugares mais acessíveis atualmente, né? E aí a gente tem o programa Fábricas de Cultura, o VAI, que você falou que já é uma verba, né, que incentiva mesmo aí os artistas iniciantes, é uma verba muito importante para auxiliar quem está aí começando nesse momento da arte. E a gente também tem o programa vocacional, que acontece aqui na cidade de São Paulo, nos Espaços dos Céus. Então, os Espaços dos Céus passaram a abrigar esse programa, que também vai falar vai ter oficinas de teatro, artes visuais, música e dança. Também de forma gratuita. Então, é muito importante, porque colabora inclusive com a formação de novos artistas, né? Porque os próximos artistas são vocês, são as crianças, são os jovens, quem está chegando, entendeu? E se a gente não começar a trabalhar com essa moçada, cadê os artistas, né? Os novos artistas. Então, são espaços muito importantes e de muita qualidade. Nesses espaços públicos estão os melhores profissionais. Estão os artistas que estão muito interessados em fazer uma produção criativa, em trabalhar inovações, em experimentar a arte. Então, toda vez que alguém pergunta para mim onde vai fazer, onde eu vou fazer a arte? Eu vou pagar a escola tal. Eu falo, não faça isso. Vá para a fábrica ou para o vocacional. Mas eu quero o curso X. Sim, depois, se você quiser, você faz também. Mas vai para a fábrica, né? Porque, inclusive, porque eu tenho muitos amigos que trabalham na fábrica e no vocacional, e são pessoas que eu confio muito, são artistas que estão aí na lida há muito tempo, que têm muito conhecimento, muito domínio do que fazem. E aí eu acho que é um espaço muito legal de troca e de aprendizado. Gente, tem um monte de pessoa querendo falar aqui, e aí eu vou deixar falar. Tem uma questão do tempo também, né, Monique? Não sei como que está nosso tempo aí, porque a gente tem um intervalo. São 4h15. Como que a gente vai fazer aí? Vamos ver, deixa eu ver aqui. Pode continuar aí que a gente vai conversando aqui nos bastidores. Jasmine, pode perguntar, então. Tá bom. Então, arte é uma arte incrível e que dá vontade de fazer um desenho, um teatro. A arte é maravilhosa, ela traz a gente fazer a arte, querendo fazer uma pintura, não é? Sim,
Muito bom isso que você fala, Jasmine, porque sim, né? A gente começa vendo a arte, vendo uma pintura, vendo uma cena, vendo uma dança, e daqui a pouco a gente também quer fazer. É isso que você falou, né? Muitas vezes a arte também nos convida, né, a fazer. Às vezes eu tô na minha casa ouvindo uma música e eu nem pensei em dançar, mas quando eu vejo eu tô dançando, né? Ela convida. Uma música é uma arte. A música também faz parte da arte. Sim. E essa arte é uma maravilhosa que dá vontade de fazer. E você tá fazendo qual arte que você faz aí? Me conta. Desenhos, coisas que eu não sei, mas eu sei desenhar. Eu sei desenhar lindos. Você Quando eu gosta de desenhar. Quando eu penso arte, aí eu começo a desenhar. Que legal, muito bom. Isso aí, não? E nesse exercício de desenhar, né, nesse exercício de você se inspira com as coisas que você vê, e aí você vai fazer, né, a sua arte, você tá trabalhando a imaginação, A experimentando. imaginação da criança. Exato, que é já a imaginação da criança já é maravilhosa. Treinando, então, aí ó, vai até o infinito e além. Mariane, você queria falar? Sim, você já fez alguma peça apresentada no círculo? No circo? No circo, aquele de tenda lá, nananana. Isso. Não. É. Não, mas o espetáculo que a gente faz, esse de teatro, que é circo-teatro, a gente faz uma simulação de circo, então é um circo pequenininho, tá? A minha tia fazia circo, tipo, numa tenda mesmo. Mas ela parou por causa que agora, né, ela tá trabalhando. E também por causa da pandemia. Sempre quando eu ia sair com a minha tia, ela sempre me levava em lugares culturais. Quando a gente ia sair, a gente ia para um teatro ou algum lugar para fazer esporte. Aí, só que agora a gente parou, né, por causa da pandemia, mas quando eu ia dormir na minha tia, sempre a gente ia sair para fazer alguma coisa de cultura, esporte, e eu sempre adorava. E ainda adoro. Eu tenho mais uma pergunta. Tinha hora que minha tia me ensinava algumas coisas sobre o circo, ela aprendia com os professores, aí ela me ensinava um pouco. A Monique colocou aqui que quer ver os desenhos, eu também quero ver. Depois manda para mim, Ricardo. Manda sim. Eu posso... Realmente, viu, Kátia, a Jasmine, ela tem uma delicadeza, né? Ela é uma flor. A menina é um chuchuzinho, uma fofura. E ela tem essa delicadeza nos desenhos. Vou mandar para você dar uma olhada. Mas, Kátia, o Patética, né? Ele é um circo, né? Assim, ele mas ele não é aquela lona, né? Ele tem uma lona. Ele, assim, eu acho que vocês não fizeram um cenário atrás representando o circo. Vocês colocaram um circo e colocaram a plateia dentro desse circo, né? Então, eu acho que vocês estão fazendo circo, fora né, todo o processo do ator que envolve o circo, né? Que vocês fazem também. Sim. Então, eu acho que vocês fazem o circo, sabe? Ali, e com um texto, enfim, que fala sobre a ditadura, né? E tem toda aquela encenação. Então, acho que é o circo ali, né? Não tem como não ser o circo. Eu coloquei aqui, ó, eu posso ficar mais 10 minutinhos, porque eu vou ter uma reunião na sequência, tá? Mas a gente vai, e aí fica também o gostinho de quero mais, para a gente continuar esse papo no futuro. A Mariane falou que queria complementar, perguntar mais alguma coisa. Você já fez alguma, não chamava de peça, mas sim um pequeno showzinho, você convidou alguns amigos, aí você fez tipo um teatro. Mas você fala assim, tipo, na minha casa, uma coisa independente, assim? Isso. Sem ter um roteiro, sabe? Essas coisas todas.
Quando eu era criança, eu fazia, né? Eu obrigava a família a assistir as pequenas apresentações que eu fazia de música, né? Atualmente, não. Eu me apresento, assim, quando estou no teatro, né? Quando estou numa situação, e aí vou responder a pergunta da Mariane e vou responder a pergunta que o Ricardo me fez há pouco e eu não respondi, que é o que eu estou produzindo nesse momento de pandemia. Então, acho que, de certa forma, é o meu jeito de fazer meu show, tá, Mariane? Eu comecei a estudar essa linguagem do audiovisual. Então, eu comecei a pensar em composições em vídeo, né, em pequenas cenas, que eu pudesse misturar o meu conhecimento de teatro com o meu conhecimento de audiovisual e fazer pequenas criações cênicas para esse espacinho da plataforma. E aí, eu, que sempre fui uma pessoa muito, muito tímida na minha vida privada, assim, muito reservada, passei a usar a plataforma do Instagram para compartilhar dessas criações, desses experimentos, na verdade. E aí, esses são o meu pequeno show. Acho que eu estou fazendo show nesse lugar, sabe? E aí, dentro dessa exploração, eu resolvi, assim, tive a ideia, né? Tive a imaginação, voei longe para o Monte da Lua, vislumbrei fazer um experimento de uma websérie, mas uma websérie para ser contada dentro do Instagram. Como que seria isso, né? Contar uma história dentro daquela plataforma, que tem vídeos tão curtos, que é tudo tão rápido, né? E aí eu convidei alguns amigos, né? A gente fez esse trabalho totalmente de forma independente, sem apoio financeiro, no espaço de tempo que a gente tinha entre um trabalho e outro remunerado. E aí a gente fez essa websérie, fez essa criação lá, contando lá a nossa pequena história, que também está disponível no Instagram. Então, acho que aqui que eu respondi a pergunta da Mariane e do Eric. E a minha também. E a sua também? Que sem saber assim respondeu, porque o meu último questionamento seria, como atriz de teatro, acostumado com o palco, como você e o professor Ricardo são, que desde sempre trabalham com o público tão perto, assim, tendo o público como uma parte quase integrante da peça, como foi para vocês se adaptarem a esse mundo remoto, a fazer uma série, fazer um trabalho pelo celular, onde não tem esse contato, tem um contato, mas não um contato tão assim, tão próximo. Como assim foi para vocês se adaptarem a esse mundo? Ainda está sendo, né? Então, assim, o jeito que eu resolvi, né? Como a turma gosta de falar, faça do limão a limonada, né? Aí eu resolvi assumir que é um experimento de vídeo mesmo, sabe? Que o que eu tô fazendo não é teatro, que o que eu tô fazendo não é cinema, que eu tô fazendo alguma coisa aqui no meio termo, que eu tô nomeando, tá, gente? Eu tô nomeando de webcena, né? Que para mim, na minha viagem, tá, gente? É minha viagem, é um intermédio entre a cena do teatro e a cena do cinema. E é isso. E é essa oficina que eu tô dando. Eu tô compartilhando desse pensamento que eu construí nesse momento. Né? Eu tô dando uma oficina de web criações com isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Como é que a gente pode pensar no teatro e no cinema e ter um meio termo aqui, que é esse recurso da web, né? Que é essa comunicação. Que eu acho que é o lugar, assim, pelo menos o que eu vejo da maior parte dos meus amigos que estão nessa mesma situação, é o recurso que a gente está usando. De experimentar, de criar, de compartilhar. Muitos colegas têm usado a plataforma do Instagram para compartilhar seus experimentos, suas pesquisas, seus trabalhos. Eu, inclusive, deixei meu @ aqui para vocês, se vocês quiserem ir lá olhar. E aí a gente pode continuar conversando lá, tá? Manda mensagem, eu respondo. Kátia, vi essa cena que você fez aqui, como é que você fez isso? Tá? Que a gente tira dúvidas, a websérie está lá disponível também. E lá tem sido o meu espaço de experimentação cênica. Acho que o Renan quer falar, e aí eu vou precisar encerrar por enquanto, por hora. Depois a gente continua. Eu só ia falar, né? Que foi muito legal, né? E também queria falar, né, se o teatro
Se a gente não vai até o teatro vai até a gente. Ai, eu não a gente precisa da fala de novo, porque falhou. Para fazer. Fala de novo, porque falhou para mim, eu não ouvi o que você falou. E eu queria agradecer e também eu ia falar, se a gente não vai até o teatro vai até a gente. E não precisa da lona, do palco para fazer o teatro. Precisa que a gente tenha força de vontade para fazer. A gente pode fazer em qualquer lugar, entendeu? E eu achei muito legal o que a gente conversou hoje. Ai, obrigada, Renan. Obrigada, Renan. Obrigada a todos, todas, todes. É sempre um prazer para mim falar sobre esse assunto, trocar, ouvir vocês, né, as opiniões, as ideias. É muito bom, foi muito prazeroso. E sim, né, a gente faz acontecer. A arte não vai acabar, o teatro não vai acabar. A gente está vivendo esse momento aqui, e isso também vai virar história. Isso também vai virar teatro, isso também vai virar filme, né? E obrigada, Ricardo, pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui disponíveis, trocando e alimentando essa conversa tão importante, tão especial. Para mim é muito importante. Eu que agradeço, muito obrigada por compartilhar, Kátia. Isso, obrigado mesmo por ter tido essa generosidade aí conosco, vindo aqui falar e contribuir aí na nossa formação, na nossa vida. Obrigado mesmo. Bom? Obrigada. Beijo, nos falamos nos bastidores. A Jasmine quer perguntar uma última coisa. Pode falar, Jasmine? Mesmo nessa pandemia, você continua fazendo artes? Mesmo nessa pandemia? Sim, não estou fazendo teatro presencialmente, né? Agora eu estou trabalhando fazendo vídeos. Continuo. Então você está fazendo vídeos de artes, não é? Exato, sim. Isso seria ótimo. Queria saber se é pelo YouTube. Não, podia... no Instagram, e eu deixei no bate-papo. Vocês conseguem acessar o bate-papo? Sim, no chat, né? No chat, exato. Você pode passar para mim também, que eu coloco nos grupos da escola, tá bom? Tá bom. Eu coloquei no bate-papo, mas agora eu já vou te mandar agora, tá bom? Tá joia. E aí a gente pode também seguir trocando por lá, tá? Lá é um espaço que eu tô usando para trabalhar e que eu tô compartilhando de criações artísticas. E aí a gente... Passa do curso também. Vou passar. Também. Do curso a inscrição é na página da fábrica, mas eu passo o site direitinho, as informações certinho. Tá bom? Tá joia. E aí, se alguém aqui quiser participar, começou a semana passada. Então tá assim, tá bem inicial mesmo. Tá bom? Gente, obrigada, Monique. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau. Em breve, Obrigada a você. Tchau. Possa se reencontrar em breve. Tchau. Tchau. Bom final de semana, gente. Se cuidem. Bom final de semana, para todos, todas e todos. Beleza. Ô, Monique e Ricardo, vocês podem esperar só um pouquinho? Camila, câmbio. Desligo. Positivo e operante.